Deus nos proporcionou hoje, e que esse hino, essa canção possa vir ao encontro das nossas necessidades, porque nós iremos clamar ao Senhor através dessa música, para que Ele venha nos resgatar todos os dias, que todos os dias nós possamos ser resgatados pelas mãos do Senhor, por mais que a gente passe por tribulações, por mais que a gente passe por adversidades, mas o Senhor quer nos resgatar todo dia. Oh Deus, que o Senhor seja nosso bom perfume, Senhor Deus.
Todos os dias nós somos abençoados pela graça do Senhor. Todos os dias. Mesmo que a gente não entenda, a gente não entende que a graça nos foi derramada. É um favor imerecido, porque nós não merecemos. Porque a graça do Senhor ela é perfeita. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele vem nos coroar todos os dias com a sua graça. Porque ela é perfeita. Essa música que nós iremos cantar agora em louvor ao Senhor é uma música que nos faz aproximar mais de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma narração
Até algumas vezes, já contei algumas vezes aqui, mas essa é um pouco diferente. O que nos leva a relacionar com Deus? Um certo menininho, ele perguntou para o pai dele assim: ô pai, que tamanho é o nosso Deus? Aí aquele pai, assim, meio que titubeando assim para responder ao seu filho: olha, filho, o nosso Deus, ele é grande. Mas o menino, mais uma vez, criança é curioso, né? Mas pai, mas que tamanho que é ele? Eu não sei como que é. Aí o pai, naquele momento da sabedoria dele, um avião estava passando. Aí ele: olha, meu filho, tá vendo aquele avião? Tô, pai, aquele pequenininho, né? É pequenininho, né? Tudo bem. Levou o menino ao aeroporto, diante de um A380, o maior avião do mundo, depois do que foi destruído. Falou: olha o tamanho desse avião. Mas pai, esse avião é grande. Aí o pai, sabiamente, disse para o seu filho assim: ele é grande porque você está perto dele. Se você ficar longe dele, você vai enxergá-lo pequeno, porque ele não vai estar perto de você. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, para muitos, Deus é pequeno. Mas para nós que temos fé, por mais que esteja longe, por mais que nós estejamos em outro país, o nosso relacionamento com Deus vai ser o mesmo, porque nós estamos perto de Deus. E assim nós enxergamos a grandeza do nosso Deus. Isso é, irmãos, relacionamento. Se nós relacionamos com o Senhor, se nós servimos ao Senhor, se nós estamos perto dele, o nosso Deus vai ser grande para sempre, perto de nós, nos nossos corações. Quanto mais nós afastarmos do Senhor, é falta de relacionamento com Ele. Por isso, nessa noite, com essa música, quando nós clamamos a vinda do Senhor para vir nos resgatar, você crê, né, igreja, que o Senhor irá nos resgatar? Muitos que creem no Senhor Deus. Por isso nós aguardamos a vinda do Senhor. Maranata. Cante comigo.
ensina, Senhor Deus, a relacionarmos com o Senhor. Queremos sentir, Senhor, as tuas mãos sobre nós. Oh Deus. Cante conosco. Seu coração agora cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Agora confia no Senhor, vai dizer assim: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Sempre reinarás.
igreja, Senhor Deus. Resgatar vidas, Senhor Deus. Venha transformar vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Isso, irmãos, é relacionamento com o Senhor. Quando nós estamos perto do Senhor, nós relacionamos bem mais forte com Ele. Por isso a música, ela nos convida a esperarmos esse Senhor que irá nos resgatar. Maranata, Senhor Jesus. E agora, como comprometimento, como uma forma de nos relacionarmos com o Senhor, consagremos as nossas ofertas na casa dEle. Assim como muitos no passado construíram o melhor para a casa do Senhor. E nós queremos ter zelo com a casa do Senhor. Nós queremos cuidar da casa do Senhor. Por isso, iremos consagrar nessa noite, em forma de nos relacionarmos bem perto com o Senhor, trazendo e consagrando as nossas ofertas e dízimos, enquanto nós cantamos essa música. Fazei discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: Ide, fazei discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: Vem.
Todo o povo de Deus diz: Amém. dê glórias ao Senhor, igreja. Amém. Ele é Aleluia. merecedor de toda a honra e toda a glória. Nessa noite, vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua majestade, pelo teu grande poder em nossas vidas. Nós te louvamos porque tu és um Deus de misericórdia, aquele que está conosco a todo momento. Nós te louvamos porque tu és o nosso Pai. E por isso, Senhor Deus, nessa noite, prestamos este nosso culto ao Senhor. E agora, Senhor Deus, a nossa gratidão, quando nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas no teu altar. Eu clamo ao Senhor, pelas tuas misericórdias, a sua proteção sobre todas as pessoas que puderam cumprir esse gesto de amor, de relacionamento com o Senhor, consagrando o seu dízimo e a sua oferta na tua casa. Que o Senhor venha com a sua grande força, com a sua grande mão, proteger a cada um, dando-nos um trabalho, abençoando o nosso lar, nossa família, abençoando, Senhor Deus, e dando providências para que nós possamos conduzir este povo rumo ao teu encontro. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por cada vida aqui representada, por cada família. Fale conosco através do teu servo. Que o pastor seja usado nessa noite como um instrumento do Senhor para transmitir a boa nova. Fique conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Graça e paz a todos os irmãos. Meus irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu não vou falar agora sobre o Dia dos Pais, nós vamos orar no final, mas eu quero estar orando pela igreja. Nós acabamos de cantar essa música Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa música, sempre que eu canto ela, eu vou lembrar de uma outra música mais antiga que também se chamava Maranata. E essa música foi cantada no momento delicado da minha vida, lá em 1987. É um momento que marcou a história não somente da minha vida, mas a história também da nossa família, lá no Rio de Janeiro. E sempre nos traz algumas lembranças. Mas isso também nos lembra que é tempo de nós orarmos pela igreja. É tempo de nós nos conectarmos com a igreja de maneiras diferentes. É tempo de nós despertarmos o nosso povo, clamarmos por graça, por misericórdias, mas também clamarmos pelo avivamento espiritual na igreja dos nossos dias. Para que o coração do povo de Deus venha realmente arder pela presença do Senhor. Irmão Paulo contou ainda há pouco a ilustração da proximidade com Deus. Nosso povo vê Deus talvez assim de uma maneira tão invisível, porque ele não consegue se aproximar e ver um Deus grande. Até cantamos as grandezas de Deus, a soberania de Deus, mas o nosso coração está longe. Isso nos lembra Isaías, quando então Isaías profetizava: esse povo tem um coração longe de mim. E nós temos vivido dias assim, dias difíceis. Nos preocupamos com tantas e tantas outras coisas, mas o nosso coração está longe do Senhor, e isso é triste. Hoje pela manhã, eu estava orando, e lembrando, clamando a Deus, Deus Pai. Lembramos do nosso Pai na terra, mas nós não lembramos do nosso Pai no céu.
visitamos o nosso Pai na terra, nos preocupamos em honrar o nosso Pai na terra, mas nós não honramos o nosso Pai no céu. Vivemos uma vida longe do Senhor. É por isso que nós precisamos orar, irmãos. Precisamos clamar por misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, clamar pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, mas especialmente sobre a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou olhando para a igreja local, mas olhando para o povo de Deus de maneira bem distinta. Não estou colocando, mas a igreja do Senhor são todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e o seu Salvador. A gente precisa olhar, porque o Senhor tem uma igreja, assim como Deus. Lá no Velho Testamento a gente vê Deus falando, o meu povo. Mas, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, Deus sempre se relacionando com aquele povo, o meu povo. E quando você vê no texto bíblico, o meu povo que eu chamei pelo meu nome, mas aquele povo que era povo de Deus estava longe de Deus. E Deus trazia o juízo sobre o seu povo. É por isso que nós precisamos estar muito antenados da maneira como nós estamos nos relacionando com Deus. Porque ainda que nós entendamos, compreendamos que somos povo de Deus, mas em alguns momentos nós podemos estar longe da presença do Senhor. Por isso precisamos orar pela igreja para que Deus não traga juízo sobre a sua igreja. Para que a ira de Deus seja aplacada sobre a sua igreja. Nós vamos colocar em pé para orar. Vamos colocar em pé para orar, para clamar a Deus por sua graça, por suas misericórdias, para que o Senhor venha inflamar os nossos corações. Põe aquele PowerPoint para mim, por favor. Não, não é esse não. Esse aí. Irmãos, eu quero convidá-los no próximo domingo. O irmão está antenado também nisso aqui. A gente tem que mudar os nossos hábitos. Quando eu estudava já, isso não tem muitos anos não, irmãos. Mais de 20 anos, mas não tem tanto tempo assim não. Quando eu ia para a escola, o professor me ensinava o seguinte: os últimos bancos são para aqueles que já querem ir embora. Então eu já falei de manhã e a gente vai agora criar novos hábitos. O nosso lugar, eu sou especial para Deus. Por isso, Jesus Cristo falou que os primeiros bancos são para aqueles que são de honra, aqueles que são honrados para o Senhor. Nós vamos num banquete, então a gente precisa sentar nos primeiros bancos porque eu tenho um convite especial. E aí aqueles que estão nos visitando, eles vão ficar mais à vontade, eles vão sentar nos últimos bancos. Amém? Vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer a Ti por esta noite. É uma noite, Senhor, onde nós nos reunimos para o louvor e para a Tua glória, Senhor Deus. Aqui nós estamos, Senhor, porque nós nos consideramos, Senhor Deus, Teus filhos. Nós nos consideramos, Senhor Deus, Teu povo, ó Pai. Nós nos consideramos, Senhor, que Tu nos escolheste, Tu nos chamaste para junto de Ti, ó Pai. Conforme, ó Pai, Tu nos diz na Tua palavra, Tu nos tomaste pelas Tuas mãos, Senhor, para nos acolher, para nos amparar, para nos carregar, Senhor Deus, e para cuidar de cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta noite nós nos alegramos por estarmos aqui reunidos, para, Senhor Deus, prestar louvor, prestar adoração e gratidão a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, pela nossa casa, somos gratos pela nossa família, somos gratos, Senhor, pelos nossos pais aqui na terra. Até mesmo, Senhor, aqueles que não têm mais os seus pais, mas, ó Pai, eles tiveram um tempo de gratidão, Senhor. Porque, ó Pai, eles foram amparados. Nós louvamos a Ti, Senhor. Sei, Senhor, que muitos foram criados pelas suas mães. Não tiveram os seus pais, Senhor Deus, ao seu lado. Outros perderam os seus pais muito cedo na infância, Senhor Deus, na sua juventude.
ou talvez até mesmo não tenham conhecido os seus pais. Mas, Senhor, nós nos alegramos porque, de qualquer forma, Tu tem cuidado de nós. E nós tivemos a oportunidade de chegar até aqui, Senhor Deus. Nós tivemos a Tua graça, a Tua misericórdia de termos a nossa vida cuidada por Ti. Por isso, nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória seja dada e seja exaltada somente a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tem cuidado da Tua igreja, Tu tem cuidado do Teu povo. Mas nessa noite, ó Pai, eu clamo pela autoridade, pela atuação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Que o nosso coração realmente venha arder, venha se inflamar, ó Pai, pela Tua obra, Senhor. Que nós possamos ser despertados, ó Pai, para estarmos fazendo aquilo que é a Tua boa e perfeita vontade. Sabemos, Senhor Deus, que virão dias muito mais difíceis do que os dias que nós estamos vivendo. Mas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, nós queremos estar na lista daqueles, ó Pai, que são muito mais do que vencedores, porque venceram as lutas, venceram as tribulações, venceram os grandes desafios desta vida, ó Pai. Por isso, Senhor, nós não queremos somente que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas que nós estejamos na lista dos destaques, ó Pai, porque servimos a Ti com fidelidade e integridade, Senhor. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, toma a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai, e toma este povo especial que tem congregado e adorado a Ti aqui na cidade da Campanha. E seja abençoando, Senhor Deus, esta igreja, abençoando o Teu povo, ó Pai. Estenda, Senhor Deus, as Tuas mãos. Manifesta o poder do Teu Espírito Santo neste lugar, para que haja um despertamento espiritual no meio desta igreja, para que esta igreja seja uma igreja avivada, uma igreja despertada para a Tua obra. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos dado em nome de Jesus. Amém. Mesmo ainda de pé, irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Ainda em pé, vamos ler Mateus capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Mateus 10, de 1 a 15. Amém? Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, quem foi o que o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel, pelo caminho que preguem que está próximo o reino dos céus. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo
do que para aquela cidade. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Aplica, Senhor Deus, agora a tua palavra em cada coração. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de prosseguir, nós vamos assistir um vídeo. O vídeo é um pouquinho longo, tá? Mas eu quero, durante esse mês de agosto e o mês de setembro, nós vamos estar falando ainda de missões. Então, praticamente, a gente vai ouvir muita coisa sobre missões durante, a gente já está desde julho, né? Então, julho, agosto, setembro, nós estamos emendando aí com a campanha de missões nacionais. Esse vídeo é um vídeo do material novo de missões nacionais. É um despertamento, ele fala sobre avivamento da igreja, ele fala de uma realidade que a igreja está vivendo, algo que a gente já tem compartilhado, a gente já tem falado aqui com os irmãos. Por isso tem muito a ver com o que nós vamos falar nesta noite. A nossa palavra hoje é curta, eu vou só aplicar depois esse vídeo que nós vamos assistir de acordo com aquilo que eu já mencionei e que nós lemos aqui. Amém? Em muitos lugares do Brasil, há igrejas que um dia foram cheias de vida. Hoje, porém, estão de portas fechadas. Templos vazios e histórias marcadas por frustração, cansaço e abandono. Há um clamor nesta nação, porque esta realidade precisa mudar. Quando nós chegamos aqui, isso aqui estava totalmente fechado, né? É uma igreja com quase 30 anos e ela foi declinando ao ponto de fechar. Nós vimos uma realidade de uma igreja que estava fechada há 2 anos. Desse portão aqui tinha uma placa para alugar o prédio. Foi assim, tristeza, né? Quando a gente passava aqui e via essa placa, aluga-se. Pessoas, gente, que é o que importa para nós, isso não tinha. Nós imaginávamos que tinha ali algumas pessoas, pelo menos, né, para a gente começar o trabalho, mas na verdade a gente só tinha o templo. As pessoas tinham ido todas embora. E houve essa resistência de ter uma confiança na gente. Será que esse casal vai fazer a mesma coisa que o pastor anterior fez? Será que a história vai se repetir novamente na Igreja Batista da cidade? E nós viemos para revitalizar e olha, nós encontramos assim, como você pode ver, fechada, só as chaves, cadeado aqui por fora, e aí nós recebemos esta igreja. Essa não é apenas a história de uma igreja. É o retrato de uma realidade presente em muitos lugares. Igrejas que nasceram com paixão missionária, mas que ao longo do tempo perderam o foco, enfrentaram lideranças frágeis e pouco a pouco deixaram de cumprir sua missão. É interessante que nós estamos aqui na Igreja Batista da cidade e lá no início dos anos 2000, essa igreja foi plantada por um casal de missionários de missões nacionais. Ela cresceu com esse DNA missionário. Com o passar do tempo, talvez essa igreja perdeu essa visão missionária, perdeu esse entendimento e passando por uma liderança que não foi nada boa, a igreja que já estava andando ali longe da sua missão, acabou fechando as suas portas. Infelizmente, eu vejo que essa é uma realidade muito comum, assim, de igrejas que estão à beira de fechar, né, com pouquíssimas pessoas ali se arrastando o trabalho, ou até mesmo igrejas que chegam ao ponto, como a Batista da cidade, de fechar completamente, não ter mais pessoas. Apesar de que aqui hoje ser uma revitalização, parece uma plantação, que a gente não tinha ninguém. Mas a revitalização, ela tem um passado. Nós visitamos muitas pessoas, muitos vizinhos. E sempre eles falavam, meu filho já frequentou aquela igreja quando criança. Essas crianças e adolescentes, eles cresceram, se desenvolveram, e o líder pode não ter entendido esse crescimento, esse desenvolvimento. E isso a igreja chegou ao ponto de fechar, porque não deu continuidade a esse trabalho, esse ministério. Diante de uma igreja marcada por rejeição e abandono, a resposta não foi imediata, nem simples. Reabrir as portas não bastava. Era preciso algo mais profundo, reconstruir vínculos. O trabalho começa nas ruas,
no reencontro com a comunidade, no esforço paciente de reconstruir vínculos, restaurar a confiança e alcançar corações feridos. Como não tinha ninguém, o meu desejo era de automaticamente abrir a igreja e colocar o som e começar. E a nossa primeira ação não foi abrir o templo. Não foi simplesmente chegar e eu e a minha esposa, a gente abrir aqui o templo e simplesmente fazer isso. Porque não faria o menor sentido, na verdade. As pessoas tinham muitos conceitos formados sobre a Batista da Cidade. Elas tinham aversão, né? Olhava para a igreja e falava, não quero estar nesse lugar. Nós entendíamos de que mais do que ter um templo aberto, nós precisávamos trabalhar para a construção de uma igreja. A gente pensa que revitalizar é chegar, pintar uma igreja, deixar ela bonita, ligar o som, fazer um barulho e o povo vem. Não é assim, a gente precisa ir atrás. Revitalizar a igreja é muito mais do que fazer um culto diferente, abrir a igreja e esperar que as pessoas venham. Então o que a gente foi fazer? A gente foi para as ruas. A gente confeccionou aí 700 cartas e saímos entregando na casa das pessoas. E assim foi que a gente começou a visitar os vizinhos, as pessoas que foram embora da igreja. A gente começou o trabalho nas ruas com as crianças. A gente viu que apesar da pandemia na época, as crianças estavam brincando. E a partir daí também a gente tinha um relacionamento com as famílias, né? A partir da ação Jesus Transforma, nós começamos o trabalho de realmente abrir a igreja e ter o nosso primeiro culto. Só depois, assim, a gente chegou aqui em agosto, a gente só abriu o templo em novembro. Então, nossas primeiras ações foram bem na rua mesmo, tendo relacionamento com as pessoas. Dia 12 de dezembro, se eu não estou enganado, nós realizamos nosso primeiro batismo. Batizamos 7 pessoas. Onde uma irmã testemunhou que antes do PGM, ela queria tirar a vida dela. E aí eu fui no PGM e a partir daí o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, é chegada a hora. Nós entendemos de que mais importante do que um templo aberto com pessoas dentro, são vidas edificadas e fortalecidas no Senhor. Sou fruto desse trabalho, né, da Batista da Cidade, e eu comecei na Crisma, no lar católico, e chegou um momento da minha vida em que um amigo meu me chamou. Ei, vamos ali no culto de terça-feira, do culto de oração. Eu comecei a frequentar as 2 igrejas, aí eu comecei a comparar, né, fazer os estudos, via a metodologia de cada um, e comecei a entender muito mais sobre Cristo na Igreja Batista, enquanto na Igreja Católica eu me sentia muito preso, muito limitado sobre essa questão. Nenhuma igreja se sustenta sozinha e nenhum pastor ou líder deveria carregar o peso do ministério sozinho. Revitalizar também é reaprender a repartir. Abrir mão do controle, delegar, formar discípulos e confiar que o Senhor está levantando outros obreiros. Essa entrega gera frutos, não só na estrutura da igreja, mas nas vidas que começam a florescer. Quando a gente fala de revitalização de igreja, plantação de igreja, sempre no início, o pastor, o líder, a sua família, muitas vezes, vai acabar tendo que fazer tudo. Nós queremos liderar o grupo de oração, a equipe de louvor. Nós não podemos ser indispensáveis. E para as pessoas, às vezes, é meio estranho, né? Porque o comum é tudo tá pronto, eu vou ali, eu vou ser um consumidor. E a gente faz o contrário disso, a gente puxa o pessoal para que eles possam desenvolver as coisas, para que eles possam se envolver e fazer acontecer o trabalho. Por muito tempo, eu mesmo centralizei as coisas da minha vida e não imaginava que cada crente pode ser um líder. A gente tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade, eu particularmente tinha, de passar liderança, literalmente, deixar o povo crescer. Que nós estamos acostumados a liderar 60 pessoas. E pronto, porque a gente não quer abrir mão de deixar outras pessoas liderarem, outras pessoas fazer discípulos, na verdade. As pessoas conseguirem fazer tudo tranquilamente sozinho e o trabalho se desenvolver sozinho, melhor. Essa é a nossa missão aqui, na verdade. E eles têm delegado muitas funções que, a princípio, eu não acreditava que eu conseguiria fazer.
mas através dessa capacitação, através dessa confiança que eles tiveram em mim, pude entender que eu consigo muito mais do que eu penso. Eu pude confiar em Deus, né? Não confiar em mim mesmo, mas confiar na provisão de Deus. Confiar melhor através de orações, né? Entregar de fato minha vida a Cristo, entregar de fato minhas dificuldades a Cristo e priorizar sempre Ele. A missão de um pastor é de que, através da vida dele, outros sejam formados para exercer o ministério. Eles são responsáveis para preparar os santos para a obra do ministério. Deus, né, colocou no meu coração que eu devo fazer o seminário pastoral, né, ter essa vontade dentro de mim que até pouco tempo eu não tinha. A revitalização de uma igreja não é apenas sobre estratégias, é antes de tudo sobre recalibrar o coração, voltar ao essencial, avaliar se no meio das estruturas e programações a missão ainda está viva, porque o reino de Deus não é feito de paredes ou planos, o reino é feito de pessoas. E toda igreja precisa constantemente se lembrar disso. Talvez a gente tenha institucionalizado a igreja como uma estrutura e saiu do foco das pessoas. Uma igreja, ela precisa perceber se ela está saudável, de fato. Elas muitas vezes perderam a sua visão principal do alvo missional. Qual é a visão? A visão é cuidar de gente. O reino de Deus é gente. Não tem reino de Deus sem pessoas. É que é necessário pausa, observação e recalibração o tempo inteiro da nossa missão, do que nós, como igreja, precisamos fazer. A gente precisa o tempo todo se avaliar como igreja. Será que eu estou vivendo ser igreja de fato? O que Jesus deseja que eu faça como igreja? Ou será que as atividades, as programações estão tomando mais o lugar da missão do que deveria? E o sentido último de tudo o que nós fazemos como igreja é glorificar a Deus e fazer discípulos. E não tem como você tratar de pessoas se não for amando essas pessoas. E quando isso não é feito, nós facilmente nos distraímos e esquecemos de qual é a nossa missão. Quando uma igreja volta ao seu propósito, os frutos começam a aparecer. Não apenas em números, mas em vidas restauradas, estruturas ressignificadas e uma visão que olha para além de si. O que antes era apenas um prédio fechado, agora é uma comunidade viva. Uma igreja que entende que foi chamada para dentro, mas também para fora, para formar discípulos, alcançar sua cidade e plantar novas igrejas. Uma igreja que voltou a ser missional. Nós estamos hoje aqui já com 21 membros aqui na igreja. E outras pessoas, uma média de 30 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, mas uma média de 30 pessoas. E por causa disso, nós estamos melhorando para que nós possamos receber melhor a comunidade. Já compramos um som que a gente não tinha, colocamos ventiladores e agora estamos colocando o piso. Não é para ter uma estrutura, para mostrar que nós temos o melhor templo, não. Porque o nosso foco aqui não é isso, nosso foco aqui é cuidar de gente. As 4 paredes, elas são importantes. Elas reúnem a igreja dentro desse prédio, mas a igreja não está limitada aqui dentro. Então, quando a gente chegou, nós encontramos um templo, mas não encontrou uma igreja. E a partir daí, começar a voltar para o trilho novamente do que é ser igreja, do fazer discípulos, do desenvolver relacionamentos com outras pessoas, do olhar para fora, do pensar na comunidade por completo, de ser relevante na sua comunidade e não apenas de alimentar a si mesmo ali dentro das 4 paredes. E à medida que a gente que Deus foi construindo, reconstruindo a sua igreja nesse lugar, nós precisávamos ter muito bem claro isso na nossa mente, de que as pessoas estavam vindo não simplesmente para ficar aqui, mas para daqui serem preparadas e enviadas a cumprirem a sua missão. E a nossa missão era fazer com que essa igreja fosse uma igreja forte, relevante nessa cidade, uma igreja missionária, uma igreja que plantasse outras igrejas e que fosse uma referência de igreja multiplicadora aqui na região. Que vive o evangelho, vive a missão na prática, uma igreja missional,
uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica, uma igreja discipuladora. Igrejas cheias de cadeados, salas vazias e chaves sem destino. São realidades mais comuns do que imaginamos. Mas quando uma igreja redescobre sua missão, as portas se abrem. Não só as do templo, mas as do coração das pessoas. Revitalizar é mais do que restaurar um prédio, é reacender o propósito, cultivar relacionamentos e preparar vidas para serem enviadas. A missão da igreja continua a mesma: fazer discípulos. Essas chaves aqui pode representar a realidade de muitas igrejas, que tem muita chave, muita sala, muitas coisas, mas não tem pessoas. Talvez a sua igreja esteja passando por isso, precisando de uma revitalização. Talvez até tenha gente na sua igreja, mas não tem visão. Nós precisamos sempre lembrar, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A missão da igreja é fazer discípulos. Todos os departamentos, ministérios, grupos têm a missão de fazer discípulos. Voltar aos princípios, né? Voltar àquilo que o Senhor realmente deixou para que ela fizesse. No contexto de Brasília, por exemplo, uma igreja com 100 membros, ela é uma igreja que está precisando de ser revitalizada. Aliás, às vezes até mais. Uma igreja pode ter 500 pessoas e ela precisa de ser revitalizada, porque o problema está na visão. A saúde de uma igreja, ela não é medida simplesmente por quantos frequentadores estão presentes em um culto, mas sim de quantos discípulos, durante a semana, na sua vida cotidiana, estão por aí, levando a palavra de Deus. A gente acredita que uma igreja viva é uma igreja que leva a vida, não simplesmente espera que pessoas mortas venham. Não é fácil. Às vezes vem desânimo. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro e acha que não vamos conseguir. Mas não somos nós que estamos no controle de todas as coisas. Quando realmente nós deixamos o Senhor no controle de todas as coisas, Ele faz. É você abdicar, porque a gente precisa abdicar do nosso conforto, da nossa mordomia que nós temos, né? Nós temos um local, uma casa, um sofá, uma casa aconchegante. E aí é que está o problema. Nós acostumamos com isso. Como no templo, nós acostumamos com a cadeira fofinha, com o ar-condicionado. Nós acostumamos com isso. Esses são os motivos de alegria. Ver as coisas acontecendo, vida sendo transformada, o lugar físico também sendo transformado. Aquela visão que eles tinham antes, aquele receio de iniciar um relacionamento, de se abrir com a gente como líderes ali da igreja, já não existe mais. As pessoas, elas olham para a nossa igreja como uma igreja muito interessante que vê a comunidade. O nosso desejo é muito maior do que simplesmente que a Igreja Batista da cidade não venha novamente a fechar. O nosso desejo é que através dela vidas sejam edificadas, acolhidas, transformadas e enviadas para cumprir a sua missão. E talvez hoje a sua igreja esteja precisando voltar ao início. Voltar a cuidar de gente, porque o reino de Deus é feito de pessoas. Pessoas que, uma vez restauradas, passam a também restaurar. Porque uma igreja viva não se contenta em apenas existir, ela transforma o lugar onde está. Ela transforma realidades. Nós louvamos o Senhor por esse novo tempo. Irmãos, eu assisti esse vídeo na segunda-feira. Ele foi lançado nesse último final de semana, durante o acampamento de missões estaduais, nacionais, lá no Rio de Janeiro. Foi o acampamento nacional que aconteceu. Eu gostaria muito de poder estar lá, mas infelizmente não foi possível.
mas na segunda-feira eu assisti esse vídeo muito me emocionou. Há muita coisa nesse vídeo que nos traz perguntas, e traz muita dúvida no nosso coração, motivos de muitas orações, e que nós precisamos continuar a orar. Mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, Jesus está tratando aqui do discurso do comissionamento missionário temporário. É isso, Mateus 10, de 1 a 15. Jesus está comissionando seus 12 apóstolos para pregar o reino dos céus, pregar o reino de Deus. Jesus então envia os seus 12 apóstolos com instruções específicas para uma missão inicial. E esta era apenas uma fase temporária da grande comissão, porque a fase definitiva da grande comissão vai acontecer em Mateus 28, dos versículos 19 ao versículo 20. Mas é nesse contexto, Jesus está ali na Galileia, é nesse contexto que então Jesus, ele está pincelando os seus discípulos com uma obra específica, olhando para os seus discípulos e despertando no coração dos seus discípulos a grande colheita. Lá em Mateus capítulo 9, textos anteriores, nós temos Jesus Cristo mandando os seus discípulos olharem para os campos, porque estava pronto para a colheita, mas eles precisavam orar ao Senhor da seara para que enviasse novos ceifeiros. Jesus Cristo estava mostrando para eles que eles seriam esses ceifeiros, mas eles teriam que trabalhar também para levantar outros ceifeiros para a colheita do Senhor. Jesus está preparando os seus discípulos para um trabalho muito mais amplo. Em Mateus capítulo 10, eles apenas tinham que compreender. Hoje eu quero, nessa breve palavra, falar para os irmãos que precisamos proclamar o reino dos céus na urgência da missão, mas com dependência de Deus e fidelidade na sua missão. Proclamando o reino dos céus na urgência da missão, mas com dependência de Deus e fidelidade na sua missão. É isso que nos fala capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 1 ao versículo 15. Essa ideia do texto, essa mensagem central do texto, ela nos conecta com a realidade missionária que nós estamos vivendo em nossos dias. Isso nos permite nós percebermos algumas implicações pessoais que nós precisamos ter na nossa vida prática, do chamado de Deus, a sua missão, como nós podemos confiar no Senhor, na sua obra, e como nós precisamos levar o Evangelho com seriedade. É olhar esse vídeo aí, irmãos, por isso que o vídeo falou muito comigo, essa mensagem. Esse pastor que ele está conduzindo o vídeo é o pastor Diego. Ele é bem conhecido há muitos anos na chamada campanha da evangelização nacional. Tu entra lá no YouTube, você digita vídeos sobre evangelismo, aí vai aparecer o pastor Diego evangelizando nas praias do Rio de Janeiro. Eu já compartilhei mensagens dele aqui em treinamento de evangelismo. Ele há muitos anos trabalha com missões, evangelismo pessoal, evangelismo de rua, lá no Rio de Janeiro. Mas nós temos aqui algumas conexões para que a gente possa, pelo menos, refletir. A bateria mesmo que chegou ao fim. A gente precisa perceber, e nós podemos estar conectando aqui o nosso texto. Obrigado, Jonas.
a gente pode conectar o nosso texto aqui com algumas lições. Primeiro, nós somos chamados a proclamarmos o reino de Deus no mundo. E aí nós temos, então, Jesus Cristo olhando para os seus discípulos, e ele escolhe na multidão de discípulos 12 homens. E é interessante que isso acontece depois de um tempo de Jesus estar em oração. Jesus não escolheu de qualquer maneira. Olhando para o livro de Marcos, quando nós temos lá no capítulo 3 a escolha de Jesus, o que nós vamos encontrar, Jesus, depois de estar orando, ele desce ali e entre a multidão de discípulos, de seus seguidores, ele escolhe 12 homens. E é interessante que esses 12 homens, eles têm uma única missão. É 12 homens com uma única missão, proclamar o reino de Deus. O maior desafio da igreja dos nossos dias é que nós temos ministérios que estão proclamando coisas diferentes. Nós nos perdemos em nossa história qual é a nossa missão. Nós temos interesses afins, e são vários os interesses afins, mas nós nos perdemos na visão. O vídeo nos fala da nossa necessidade de voltarmos ao trilho, voltarmos ao propósito. E qual é a nossa visão? A visão de Cristo para a sua igreja é única: proclamar o reino de Deus, anunciar a salvação. Esse é o desafio da igreja dos nossos dias, voltarmos àquilo que é propósito do Senhor. Jesus Cristo olhou para o seu povo, para o povo de Israel. João capítulo 10, ele olhou e viu que aquele era um povo que estava perdido, ovelhas perdidas sem pastor. Jesus Cristo clamou por aquele povo, clamou por nós. Hoje nós estamos da mesma forma, sem direção, sem propósito, apenas fazendo coisas. Precisamos voltar àquilo que é propósito de Deus, e isso começa com uma vida de oração. A orientação aos discípulos era não irem aos gentios, mas irem ao povo de Israel, às ovelhas perdidas de Jerusalém, de Judá, ao povo judeu, pois eles eram o povo de Deus que precisava ouvir a palavra. Obviamente que hoje nós precisamos olhar para o mundo, olhar para a sociedade, para proclamarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, nos mostra a mesma realidade. O povo está perdido, mas o povo precisa da graça, precisa do amor de Deus. Segunda lição que o texto de Mateus capítulo 10 nos ensina é que há uma urgência na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A instrução de ir às ovelhas perdidas de Israel tem o mesmo tom, tem a mesma proposta para os nossos dias, reflete a mesma necessidade, uma necessidade imediata de proclamarmos a mensagem. Existem pessoas que estão à nossa volta, que carecem da graça, carecem do amor, da misericórdia de Deus, e elas estão com o coração endurecido. Elas estão sofrendo, porque elas não conseguem mais se conectarem com a realidade evangélica do mundo de hoje. Os evangélicos oferecem tantas coisas às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que estão perdidas, que elas não conseguem mais se conectar com a mensagem única do Evangelho, é Jesus Cristo. É como se nós pudéssemos pregar sobre várias coisas, menos falar de Jesus para essas pessoas, porque senão eles vão correr, eles vão fugir. Fale de tudo, menos de Jesus. Fale que eles podem alcançar prosperidade, fale que Deus tem uma bênção na vida deles, que tem uma profecia para eles. Falem de tudo, menos que eles precisam mudar as suas vidas, menos que eles precisam ter as suas vidas transformadas, menos que eles precisam se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Terceiro aspecto do nosso texto é que o ministério de Jesus exige renúncia. E é interessante quando nós olhamos para esse aspecto, porque Jesus Cristo chamou na multidão de discípulos, ele nomeou, ele falou os seus nomes,
chamou um a um. Isso criou relacionamento pessoal com eles. É isso que o texto nos ensina. Primeiro, eles precisavam entender a dependência de Deus. Jesus Cristo, quando os envia com um propósito específico. Olha, vocês não vão levar isso, vocês não vão levar nada no cinto, vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar muita coisa. Vocês só irão. A mensagem que eles deveriam carregar era anunciar o reino de Deus. Mas Jesus Cristo deu autoridade para eles, para que eles curassem enfermos, expulsassem demônios, até ressuscitar os mortos. Eles tinham autoridade para isso. A mensagem era única, mas eles tinham que fazer renúncia de si próprio. E eles deveriam ir sem provisão alguma, mas enfatizar: é chegado o reino de Deus. Eles deveriam ser fiéis a essa mensagem. Eles deveriam ser fiéis a esse propósito. Eles deveriam ser fiéis ao Senhor que envia. Porque há uma reciprocidade nisso aí. Nós vamos, confiamos no Deus e somos fiéis a esse Deus, para que a nossa vida seja guardada e abençoada. Isso nos ensina também a responsabilidade na obra missionária. A nossa responsabilidade, o cuidado, a nossa integridade naquilo que o Senhor está fazendo. Os discípulos, eles deveriam abandonar tudo, abandonar suas provisões pessoais. E hoje nós temos uma dificuldade de depender de Deus muito grande. O mundo hoje nos faz totalmente dependente de várias coisas nessa sociedade, de várias situações. Somos dependentes de tecnologia, somos dependentes de papel, somos dependentes de carro, somos dependentes de várias coisas. Quantas são as nossas dificuldades, quantos são os nossos problemas. E essa maneira que nós estamos vivendo nos faz também nos afastarmos cada vez mais do Senhor. Tudo isso é muito bom, tudo isso nos facilita. Imagine se você hoje continuasse a fazer trabalho missionário sem um transporte, trabalho missionário sem avião, trabalho missionário sem tantas e tantas outras coisas que nós temos que facilita. Mas nós não podemos somente depender disso. Acostumamos com o templo, com o prédio, mas nós não somos igreja lá fora. Somos igreja somente aqui dentro. A igreja vive o verdadeiro evangelho lá fora. Porque aqui dentro é apenas o povo de Deus, a igreja reunida, apenas isso, para celebrar ao Senhor, para adorar. Nós deveríamos viver como igreja, como os discípulos, quando eles então voltaram das ruas para testemunhar do evangelho, testemunhar daquilo que Deus fez na vida deles lá fora. Quando eles voltaram para contar as experiências. Esse deveria ser o lugar que nós estaríamos para glorificar a Deus por tudo que nós temos feito lá fora. E nós estamos fazendo o contrário. Tentando ser cristão aqui e lá fora ser outra coisa. Meus amados, nós precisamos despertar, nós precisamos compreender, nós precisamos abrir os nossos olhos. Jesus Cristo nos orienta e orientou também os seus discípulos a buscar aqueles que realmente querem ouvir do Evangelho. E esse é o grande desafio. É interessante, olha, vocês vão lá, vocês façam a minha obra, a casa que receberem vocês, vocês ali permaneçam. Vocês fiquem naquela casa, compartilhando do reino de Deus, oferecendo a sua paz. Oferecendo a bênção naquela casa ou naquela cidade. Mas aquela casa ou a cidade que rejeitasse, vocês deveriam bater a poeira dos seus pés. Essa expressão é a expressão do judeu para menosprezar aquele lugar que não recebe a paz de Deus.
E os judeus, por isso que eles não entravam na terra dos samaritanos e em muitas casas que não os recebiam. Essa era uma expressão de rejeição, era uma expressão de menosprezar aquele lugar. E aí Jesus Cristo lança agora maldição sobre aquele lugar, sobre aquela casa, sobre aquela família. E aí ele diz que eles seriam piores do que Sodoma e Gomorra. Ou seja, juízo viria sobre aquela casa, sobre aquela vida. Sabe aquelas pessoas que falam, eu odeio crente, eu odeio igreja, eu odeio evangélico. É isso que Jesus Cristo está aqui falando. Para essas pessoas, elas serão menosprezadas por Deus. Mas Jesus Cristo também nos ensina sobre a ousadia na visão, no reino de Deus e no mundo. E nós precisamos ousar, nós precisamos ir. A igreja precisa ousar na mudança, a igreja precisa ser ousada com nova realidade, com um novo contexto, com uma nova cultura. A igreja precisa ser ousada em fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Nós não podemos mais nos acomodar, nós não podemos mais simplesmente achar que está tudo bom, está tudo bem. Será que o Espírito Santo não nos incomoda mais com aquilo que está acontecendo à nossa volta, ou simplesmente nós estamos ignorando? Está tudo bem. Não, mas isso é assim mesmo. É muito fácil nós falarmos, depois da pandemia aconteceu muita coisa, a igreja esfriou. Até quando nós iremos nos calar diante de tudo isso? Precisamos proclamar o reino de Deus na urgência desta missão. Mas essa proclamação é entendermos que precisamos depender totalmente do Espírito Santo, dependermos de Deus, mas vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor. Mateus 10 nos apresenta um modelo de uma missão centrada na proclamação do reino de Deus e na total dependência e seriedade na obra do Senhor. Mateus 10 nos ensina que há uma necessidade imediata para a realidade que a igreja dos nossos dias está vivendo. A missão da igreja está centrada no Deus da igreja, não está centrada no homem. O homem é resultado da obra de Deus. O homem é resultado da compaixão de Deus. Mas antes de tudo, nós fomos chamados para o Senhor. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de adoração, louvor e glorificar a Deus. Após isso, olharmos para as circunstâncias, para as pessoas que estão à nossa volta, é resultado da nossa vida com Deus. Porque é o Espírito Santo que vai incomodar o nosso coração. Mas se assim não vivermos, nós não seremos despertados para a obra do Senhor. Mateus 10 nos desafia a sermos fiéis na nossa vocação missionária, baseada em Mateus 28. Porque precisamos saber que Deus é quem sustenta a sua igreja, Deus sustenta a sua mensagem. Mas a mensagem, ela somente é sustentada nos corações que buscam o Senhor, que buscam a Deus. Se nós não conseguirmos entender, se nós não conseguirmos compreender que temos que viver novos tempos, que temos que mudar a nossa maneira de enxergar e de compreender a igreja, nós nos tornaremos sepulcros caiados. Uma igreja bonita, uma igreja confortável, uma igreja agradável, mas vazia por dentro. Baixa a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, eu quero pedir que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia venha estar sobre este lugar. Sobre as vidas, Senhor Deus, que aqui se encontram. Para que, Senhor, Tu possa manifestar o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, em cada coração,
aqueles que aqui se encontram nesta noite, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Que esta mensagem, Senhor, ela possa ser replicada, ó Pai, para corações que estão carentes da Tua graça, do Teu amor. Corações, ó Pai, que não arde mais, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho, não arde mais em buscar a Ti, corações que estão apáticos, ó Pai, que não sentem mais prazer em estar em comunhão, que não sentem mais a mesma alegria do passado, Senhor Deus. Conforme foi dito nesta manhã, corações que não têm mais o primeiro amor. Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha avivar a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos nos tornar como a igreja, ó Pai, em Atos, a igreja que se alegrava, a igreja que vibrava, a igreja contagiante, Senhor Deus, na Tua obra. Desperta, Senhor Deus, a Tua igreja, desperta o Teu povo, ó Pai. Inflama, Senhor Deus, cada coração. Inflama o Teu povo para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Senhor, que nós possamos não olhar para pessoas, mas olhar para a Tua obra. Porque quando nós olhamos as pessoas através dos Teus olhos, nós vamos então, Senhor Deus, enxergar o povo de maneira diferente. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Manifesta o poder da Tua graça, o poder do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. meu
Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Espero que tenham recebido essa pequena homenagem. Quero chamar todos os pais aqui à frente, por favor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai maravilhoso e celestial, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, nos concedido, por ter entregue teu Filho por amor a nós. Te agradecemos por esses pais que aqui estão, que o Senhor possa estar os guiando, os fortalecendo a cada dia, que seus filhos possam ver neles o exemplo, Pai, de um Pai amoroso como Tu és para conosco. Te louvo pela vida do meu pai e agradeço mais uma vez por cada pai aqui presente. Obrigada, Senhor Deus, pelo Pai maravilhoso que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço agora para que os pais possam sentar. Não? Primeiro, antes de nós encerrarmos, eu creio que é isso, né? Vai entregar os pais aqui, né? Se não se sentasse aí uns projetos de pai aí iam ganhar presente, né? Tem um monte de projetos de pai aqui presente, né? Aqueles pais na intenção, né? Olha lá, as esposas cutucando eles, ó. Meus amados, primeiro a gente quer agradecer à igreja, né, às irmãs, e aos pais também, né, que nós possamos, como pai, a gente estar debaixo dessa responsabilidade da educação dos nossos filhos, o cuidado dos nossos filhos, sabendo que Deus nos constituiu cabeça do nosso lar, e que Deus possa estar nos abençoando com a sua graça, com o seu amor, com as suas misericórdias. Pai, hoje tem um cafezinho lá, não sei se é um café, se é um doce, se é um bolo, se é um salgado lá para a gente, né? Não, o pastor não é pai, não é? Obrigado. Mas que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, abençoando as irmãs pelo carinho, e que a graça e o amor do nosso Deus esteja sobre todos nós. Vamos mais uma vez orar para nós encerrarmos o culto desta noite. Pai amado, eu quero agradecer por cada um dos teus servos, homens e pais desta igreja, Senhor Deus. Sei, Senhor, a responsabilidade, ó Pai, que está sobre os nossos ombros, a paternidade, Senhor Deus. A transmissão, ó Pai, do legado familiar. Porque está sobre os nossos ombros também, Senhor Deus, não é somente a paternidade, mas, Senhor, o legado do ensino, Senhor Deus, espiritual, o ensino cristão, ó Pai, e levarmos os nossos filhos também a seguir, Senhor, os nossos passos, como homens constituídos por Ti, debaixo da Tua dignidade, debaixo da Tua vontade. Por isso, Senhor, eu clamo para que Tu possa estar abençoando a cada um dos Teus servos, com toda a sabedoria e a direção, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado por nossas esposas, as nossas companheiras, Senhor, as nossas ajudadoras, aquelas que Tu, ó Pai, colocou ao nosso lado, para que nós possamos, Senhor, não apenas serem maridos,
mas também, ó Pai, sermos responsáveis por nossa família. Abençoe, Senhor Deus, a cada lar que está representado. Abençoe a vida dos teus servos, ó Pai, com poder, com graça, com a autoridade do teu Santo Espírito. Agora nos dê uma semana abençoada, uma semana guardada e dirigida por ti, ó Pai. Ser conosco, ser com o nosso lar, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses homens maravilhosos, né? Homens de Deus, que Deus abençoe. Amém.